Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós. Nós estamos vivendo a terceira semana do tempo do Advento, esse tempo de preparação, esse tempo de profundas reflexões e também de conversão. A liturgia hoje nos faz um convite muito especial a meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos que vão do 23 ao 27. Caríssimos, qual o contexto dessa passagem? Vamos lá. Jesus havia acabado de expulsar os vendilhões do templo. Lembram dessa passagem? As pessoas estavam fazendo do templo, da casa de oração, uma casa de comércio. Jesus então percebe o desrespeito e expulsa todos do templo. A partir daí, é o contexto do evangelho de hoje, os fariseus, os doutores da lei, vão questionar Jesus. Vão perguntar para Jesus com que autoridade ele fazia todas essas coisas. É claro que os fariseus e os doutores da lei, eles tinham uma segunda intenção por detrás dessa pergunta. Eles queriam que Jesus desse uma resposta que pudesse incriminá-lo. Uma resposta que seria, no conceito deles, uma blasfêmia. Algo que fosse, ou que dissesse respeito a Jesus se intitular como o Messias tão esperado, o Filho do Deus vivo, enfim. Mas Jesus, com sabedoria divina, porque também ele era Deus, assim como era homem, 100% homem, 100% Deus, usando dessa sabedoria, ele vai devolver uma outra pergunta a esses mestres da lei e fariseus. Ele vai se utilizar da figura de João Batista, uma figura bastante combatida naquele momento, naquele tempo, e vai perguntar: eu respondo essa pergunta, mas respondam primeiro para mim. O batismo de João é um batismo que vem de Deus ou é um batismo que vem dos homens? Jesus meio que deixa os mestres da lei numa grande encruzilhada. Porque se os mestres da lei respondem que vem de Deus, Jesus vai questioná-los: então por que vocês o perseguem? Se, ao contrário, eles dissessem que o batismo de João fosse dos homens e não de Deus, eles arrumariam uma grande confusão, porque existia uma grande legião de discípulos de João Batista que se revoltariam contra eles. Eles preferem, então, não se posicionarem. Eles se mantêm isentos. Eles dizem: nós não sabemos. Em que pese no fundo, eles se sabem. Apenas se acovardaram. E Jesus vai dizer, então: olha, se vocês não quiseram responder, eu também não responderei essa questão, e segue o seu caminho. Muitas das vezes Jesus usa dessa sabedoria. Muitas das vezes Jesus entende que o conflito é desnecessário. A troca de que Jesus vai explicar tudo àqueles mestres da lei, aqueles doutores, aqueles fariseus, se o coração deles estavam fechados. Nada que Jesus dissesse ali entraria no coração fechado daquelas pessoas. E muitas das vezes essa é a lição que cada um de nós precisa levar para a nossa vida no dia de hoje. Jesus, ele também vai observar como é o nosso comportamento. Como nós estamos abrindo nosso coração à sua palavra, aos seus ensinamentos. Jesus também, ele vai falar a um coração que não é resistente. Ele vai dizer a um coração que está disposto a compreender a verdade. Porque existem corações extremamente endurecidos, que por mais que você proclame, por mais que você veja as evidências que nos são muitas das vezes muito claras desta misericórdia de Deus, dos planos de Deus para a nossa salvação, em muitos momentos a gente se depara com pessoas extremamente fechadas. E nesse momento, às vezes, a proclamação, o falar não vai adiantar muito. Claro que nós não podemos desistir das pessoas, mas nós vamos rezar por elas. Nós vamos rezar para que o coração se abra, para que elas se disponham, pelo menos, a ouvir e a discernir na sabedoria, na inteligência que tem,
aquilo que lhe é demonstrado de forma evidente e possam assim cultivar uma fé cada vez mais madura em relação a Deus. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, peçamos sempre ao Espírito Santo que nos conceda a graça de um coração sempre manso e humilde como o de Jesus, um coração disposto a aprender, disposto a se abrir à verdade que vem do Evangelho, à verdade que vem da Santa Igreja, e assim nós irmos crescendo espiritualmente, maturando a nossa fé, porque somente assim nós enfrentaremos as inúmeras dificuldades e obstáculos de nossas vidas com mais força, com mais serenidade e com mais confiança na providência de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria, discernimento, para sabermos agir diante de todas as situações de nossas vidas, principalmente na missão que cada um tem de levar a palavra e o Evangelho àqueles que estão distantes de Deus, que nós não desistamos desta missão, mas que tenhamos a sabedoria de colocar as palavras certas nos momentos oportunos, respeitando sempre o tempo de cada pessoa, o tempo de Deus em nossas vidas. Amém? Tenhamos todos um santo e abençoado dia. Muito obrigado por essa partilha. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. Isso impulsiona a este vídeo ir a outras pessoas. Amém? Até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.